Deixa eu só falar um pouco mais baixo, porque eu percebi que eu tenho uma voz muito estridente, irritante pra caralho. Nada máscula, nada masculina. Gente, eu pareço um chihuahua falando na porra do podcast, gente. Todo mundo... Cara, quando eu gravei com o Burza, eu senti a diferença, eu me senti ridículo. O Burza com aquela voz de radialista dele. É verdade, eu vou... aqui no interior tem... E pior de tudo, o Burza, ele é o combo da masculinidade, porque ele tem a voz da hora e ele tem um sotaque de mineiro, que é a coisa mais gostosa do mundo, cara. Oi, neném! Você que está ouvindo isso agora, eu gostaria de lhe dar as boas-vindas ao 6º episódio do podcast Febroso. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que todo mundo teve, que é infância. E se por acaso você ainda estiver tendo a sua infância nesse momento, por favor, feche esse podcast, porque eu creio piamente que isso não é para sua idade. Por favor, vai lá assistir o Lucas Neto, porque nós vamos falar sobre uma infância um pouco agropunk, mas também um pouco cyberpunk, dependendo da cidade aí que nossas participantes estiveram. E é uma infância que eu espero que você jamais tenha tido, mas se você tiver a nossa idade, você provavelmente passou por muitas dessas coisas. Meu nome é Giovanni e... Ei, criança, tá a fim de aprender sobre uma chuca diferenciada? Nossa, puta que pariu. Nossa senhora! Giovanni, foi muito assédio isso, mano. Pesadíssimo. E aí, pessoal, meu nome é Valquíria e eu quero perguntar pra vocês se vocês acham que a criança nasce boa e a sociedade é corrompe. Oi, meu nome é Sucubo. Viemos compartilhar nossas historinhas da nossa infância aqui com vocês. Espero que vocês se divirtam. Espero que seus pais não ouçam esse podcast também. Oi, meu nome é Patê e eu sou especialista em implantes ortodônticos desde criança. Bom, pessoal, vou tentar ser muito breve. É aquela coisa, redes sociais, Facebook, Febroso Podcast, Instagram, Febroso Podcast. Se quiser nos mandar um e-mail com seu feedback contando sua história, ele vai ser lido com certeza aqui no febrosopodcast@gmail.com. É só enviar. Hoje tivemos o e-mail de um ouvinte que vai ser lido no final do episódio. É isso, vamos logo contar sobre nossas histórias de infância. Você sabe muito bem que o Febroso é um podcast para lhe fazer companhia nas horas vagas. Esse podcast era para ter saído há uma semana atrás, mas devido a atrasos que tivemos, acabou saindo hoje. Esse hoje que você está ouvindo, porque eu demoro muito tempo para editar também. Mas era para sair no Dia das Crianças. Mas enfim, é o que tem para hoje, história de criança. Eu espero que você tenha uma boa experiência e bom episódio. Infância. Todo mundo teve infância e quem não teve infância agora Foi porque foi abortado. Exatamente. Caralho, começa o podcast assim. Pesado! Ok, Falta para maior de 18. Quem não teve infância tá agora numa garrafinha de Pepsi, tá bom? Verdade. Adoçando as nossas vidas. Porque criança boa é criança na Pepsi. É sério que a gente vai começar assim? A gente nem começou as piadas de catequese ainda. Sou uma pessoa horrível. Enfim, eu gostaria que vocês todos agora lembrassem um pouco da sua infância, né? Alguns vão precisar de 1 minuto de silêncio para poder lembrar da infância, outros nem tanto. Alguns vão precisar de um lencinho para chorar e secar as lágrimas. É verdade. Então, esse é um momento muito especial para todos nós. É um momento que a gente
assim como os bêbados não têm muita noção da realidade que nos cerca e tudo parece muito maravilhoso. Então a infância é tudo de bom e a gente vai falar sobre isso hoje, contando sobre um pouco da história da nossa infância, da nossa vida, quando éramos ainda jovens rebentos, Quando éramos pequenos infantes. quando éramos jovens gafanhotos. Jovens o quê? Rebentos? Jovens rebentos. Rebento é uma palavra que Poderiam ser significa... jovens ranhentos, né? Sim, totalmente. Muito bom. E, cara, eu acho que eu não era uma criança ranhenta. Eu era uma criança só suja de terra mesmo, mas ranho eu acho que não tinha, não. Toda criança tem, amor. Você já ficou muito gripado em alguma época da sua vida. Não, mas é porque eu acho que quando eu era criança eu tenho uma... Eu não sei se é uma falsa memória ou se é uma memória real, mas eu acho que eu comia caca de nariz. Então você era ranhento. Era Não, mesmo. eu não deixava nem sair. Não deixa ela aí. Ele era uma criança autolimpante. Totalmente. É tipo aquela lagartixinha que limpa o olho, só que ele limpava o nariz, né? Exatamente. Com a língua. Bom, como eu sou o pai d'égua, eu acho que eu vou começar contando alguma história de infância. E aí depois a gente vai engrenando no assunto, pode ser? Ou alguém já quer contar uma história Pode. primeiro? A palavra é sua. Pode ser. Bom, como todo mundo sabe, eu tive uma infância na roça, né? Então eu não era exatamente ligado nas coisas mais atuais da infância. As minhas brincadeiras eram todas no quintal, fugindo de vacas bravas e galinhas. Uma das poucas coisas que eu me lembro quando eu era muito, mas muito novo, eu tenho lembranças da minha infância desde quando eu tinha 3 anos. O que não é muito comum para as pessoas. As pessoas não lembram de coisas até os 6 anos de idade. E eu me lembro claramente da primeira vez que eu apanhei, talvez por ter sido uma coisa um pouco traumática. Eu invadi a cerca e entrei no curral da vaca brava que estava de filhotinho novo porque eu queria ir até o bezerrinho, para brincar com o bezerrinho. E a vaca brava veio para cima de mim. Num piscar de olhos, eu olhei para trás e a vaca estava vindo febrosa atrás de mim, tipo, muito putaça da cara. E eu senti alguém me puxando com muita força, era o braço do meu pai me puxando para fora da cerca. E ele conseguiu me tirar poucos segundos antes de eu ser chifrado e empalado pelo chifre da vaca brava. E depois disso meu pai estava muito nervoso e me bateu com uma varinha e foi a primeira vez que eu apanhei. Nossa. Hello, dark, my old friend. Mas quando a gente é criança, eu acho que isso é geral, eu não sei se é. Mas a gente quer fazer uma coisa, aí a sua mãe fala: se você cair, eu vou te bater. E você fica tocado, porque você pensa assim, mas se eu cair, já vai doer, por que você vai me bater depois? É verdade. E eu nunca entendi isso. Nunca entendi. Até eu ter um filho também. É tipo, seu filho da puta tá falando pra você não fazer isso, e você tá fazendo, então você vai se ferrar 2 vezes. Exatamente, exatamente. Você vai fazer se você cair. Porque assim, o problema era se você cair. Se você fosse e não caísse, tudo bem. Eu também pensava nisso. Eu falava, tipo então assim, quer dizer que minha mãe tá me incentivando a ser bom. Então se você fazer e cair, você vai vir me encher o saco chorando depois. Eu não quero isso. Aí depois, quando eu fui mãe, eu entendi. E é realmente Mas essa psicologia das mães é confusa, talvez porque eu não sou mãe, né? Mas essa coisa de realmente, se você cair, eu vou te bater. Não é melhor falar, não sobe aí, porque senão eu vou te bater? Já não resume bem o caminho? Como se criança ouvisse, né? Se você tentar dialogar assim com a criança, falar, você vai se machucar, ela vai ouvir. Não, né? É verdade, eu esqueci que as crianças são tipo uns babuínos famintos no cio sob efeito de cocaína. Criança é um absurdo. Eu não tenho muita história de infância. Minha mãe, ela virou evangélica, crente fundamentalista mesmo, não se depilar, sabe? E ela criou a gente tudo nesse regime. Então, assim, a gente criança não podia fazer nada, e a gente não podia sair na rua pra brincar, nem nada. Aí, eu não tenho muita história legal de aprontar, sabe? Aquelas coisas cabulosas. Chega um determinado tempo da nossa infância, quando a nossa mãe não se depila, que com o tempo a comunicação dentro de casa vai se perdendo. Porque a gente fala português, chega a nossa mãe e faz... Fala que nem Chewbacca, tá ligado? Que parecia o Dani! Você
soubesse, eu ia chamar ela de Shelly. Então, né? Ô, Patê, eu tô rindo com respeito, tá? Ai, pode rir, gente. Pode rir que Deus perdoa aquele. Desculpa. Deus perdoa, mas ainda vai pro inferno. Tô por Ah, fora. mas você sabe que a gente é enterrado com os bracinhos naquela posição em cima do peito, cruzadinhos assim, que É já pra descer de tobogã. é pra descer de tobogã. A gente tá É. ciente do nosso futuro já. Mas continua essa história. Não, eu só lembro de uma vez que criança não tem problema com distância, né? Pra criança tudo é perto, ou tudo é longe, sei lá, a gente não entende muito. E eu tinha minha tia, tinha a filha dela, minha prima, né? E eles sempre tiveram muito mais grana do que a minha família. Então tinha piscina na casa dela. E tava um verão, assim, nossa, período de férias, né, da escola. E a gente devia ter, o quê? Uns 7 anos, no máximo. Eu, que era mais velha, devia ter 7, meu irmão 6 e o meu primo 6 também. A minha tia falou, não, manda eles pra cá, né? Tinha que pegar um ônibus pra ir lá pra piscina, né? Aproveitar as férias lá na piscina. E aí minha mãe levou a gente ponto, morrendo de medo, porque a gente nunca tinha saído. E minha tia falou, né? Liga aqui no orelhão, né? Avisa a hora que eles pegaram o ônibus, que daí eu vejo mais ou menos o tempo e desço pra buscar. Aí, tudo bem. Minha mãe foi no ponto, só que a minha mãe não ficou lá, porque era, sei lá, domingo e o ônibus demora bastante. Aí minha mãe falou, ó, vocês sabem, vai parar o ônibus aqui, porque qualquer um servia, qualquer um passava lá. Porque era 3 quilômetros, assim, da minha casa. E falou, qualquer ônibus vai servir, espera, pega, paga, né? E desce no ponto lá que sua tia vai estar esperando. Peraí, sua mãe deixou você e seu irmão pegarem ônibus sozinhos? Sim, eu, o meu Puta irmão que pariu! e o meu Como primo. assim, mano? Assim, na cabeça dela era o quê? A gente tava lá no ponto, a gente ia entrar no ônibus, ia descer lá e minha tia tá esperando a gente, sabe? Então ia ser um trajeto safe. O ônibus, dentro do ônibus, é um ambiente seguro. Naquela época lá, né, 1000 anos atrás, talvez sim. E assim, era 3 quilômetros, não era uma coisa tão longe, né? Ok. Aí, beleza, minha mãe subiu e aí a gente ficou esperando o ônibus chegar. Cara, o ônibus tava demorando demais. E a gente tava com muito calor. Então, o que a gente fez? No barzinho em frente ao ponto de ônibus, a gente pegou o dinheiro das passagens e comprou refrigerante. Não. E aí, como é que a gente ia pegar o ônibus agora? Aí eu falei assim, eu sei como faz pra chegar lá. A gente pode ir a pé. Capaz. E a gente começou a ir a pé. E aí éramos crianças pequenas e a gente tava cansado. Gente. E a gente ficou cansado, tipo, 3 quilômetros, tipo, tem umas ladeiras, tinha o calor e tinha gente que era muito pequeno, né? Cara, a gente não sabe, não tinha celular, não tinha nada na época. E a gente demorou. Meu Deus, tava quase desistindo. Aí a gente cansado, aí a gente queria ir pra casa, mas já não dava pra ir pra casa. Enfim, a gente continuou, eu já tava quase chorando já, nem lembro se eu tinha chorado. E aí fui e a gente chegou. Quando a gente chegou, a minha tia, que é morena, estava branca. E ela falou assim, né? Meu Deus, o que aconteceu? Vou ligar para sua mãe. E ligou para minha mãe. Minha mãe já estava em prantos, porque a gente tinha sumido, a gente tinha desaparecido. A minha tia tava todo mundo muito chocado e querendo saber o que porra que tinha acontecido, né? Para as crianças num trajeto de 3 quilômetros demorar mais, sei lá quanto chegar. Aí a gente aproveitou a piscina, porque era o que tinha aquela hora, mas eu já sabia que quando eu chegasse em casa eu ia apanhar, né? Nossa. Então eu aproveitei como se fosse o último dia da minha vida ali, comendo sorvete lá e na água. Aí volta já chorando, né? Chega em casa, assim, olhando pra sua mãe já chorando. Chegando em casa já tava tremendo já.
E aí, como já previsto, apanhei e fiquei de castigo. Ó, mas você tá de parabéns de ter conseguido lembrar da casa da sua tia. Nossa, Então, né? sim. Mas podia ter dado muito ruim, né? Com certeza. Não. Quer dizer, pra mim deu no final, né? Mas Poderia ter sido Ok. pior, pelo menos foi sua mãe, né? Não foi um desconhecido. exatamente. Melhor sua mãe do que um desconhecido. Apanhar da minha mãe é muito bom. O bom é que criança é muito let it go, né? Tipo, fez uma merda, vai apanhar. Mas eu vou curtir a piscina, eu vou curtir aqui, esquece. Criança é ótimo por causa disso. A gente Criança. adulto é uma merda, que a gente fica preocupado com as coisas. É muito difícil a gente ser assim, let it go. Não. Mas criança esquece. E Tipo, tá chorando, apareceu um pirulito. Ah, tá feliz já. É ótimo. Nossa, totalmente, cara. Minha filhada, às vezes ela tá esgoelando, Sim. parece que estão matando a criança. Eu coloco uma chupeta na boca dela, ela para de chorar. Na hora. Aí, tipo, às vezes você não precisa fazer nada. Tipo, eu fico observando, assim. Ela tá chorando, aí eu viro as costas, na hora que eu olho de novo ela tá rindo. É É horrível. tipo muito, sei lá, se é bipolar isso, mas tipo, ela é 8 ou 80 em 5 minutos, sabe? Ela é 0,0008 ou 8 milhões, né? É muito estranho. Baseado na historinha aqui da nossa amiga, uma vez nem foi comigo, foi com a minha irmã. Minha irmã deu uma dessas de voltar da escola sozinha. Ela tava esperando minha mãe não aparecia, deve ter se atrasado por algum motivo. Aí minha irmã foi inventar de ir sozinha embora pra casa. Aí ela se perdeu. Não foi comigo a história, então eu não sei qual foi o desfecho, mas acharam que eu ainda tenho minha irmã. Acharam, apanhou, chorou. Eu tenho a impressão que toda história vai acabar no final com apanhou. Apanhou. Denúncia, né? De violência infantil. Os anos 90 foram difíceis. Eu já era o contrário, eu tinha medo de andar sozinha. Eu, tipo assim, esses tempos eu tava falando com o Giovanni sobre isso. Que, tipo, meu pai, ele era super protetor, né? E a minha mãe, ela era que me soltava. E aí, tipo, a escola que eu estudava é pertinho de casa, mas pra uma criança, ela meio que tem uma noção de que é maior, né? O trajeto, por causa das perninhas curtas. E aí, às vezes, tipo, ela fazia eu vir embora sozinha e, tipo, eu não vinha, porque eu tinha medo. E aí eu ficava lá na escola esperando o pai da minha amiga ir buscar ela, que aí ele ia ter dó de mim, que eu ia estar sozinha na escola e ele me trazia embora. Cara, se a Sucubo agora, com 20 e poucos anos de idade, é a coisa mais fofa do mundo, imagina ela criança com cara de dó, com cara de piedade. Oh, meu Deus. Você tocou num assunto muito, muito legal pra falar junto com a infância. Ser medroso. Quem nunca teve uma história de medo? Cara, eu não consegui ser uma criança medrosa. De fantasma, dessas coisas? Não, eu não consegui ser uma criança medrosa. Porque desde recém-nascido eu tive meu quarto. A maneira que a vida me foi apresentada era tipo assim, eu era bebê, eu tinha meu quarto, eu cresci minha infância no meu quartinho. Eu não consegui ter contato externo do mundo pra poder me explicar que as coisas de fantasma. Então, eu comecei a aprender sobre fantasma, eu já tinha meus 7 anos de idade. Seus pais não colocaram isso na sua educação? Não. Meus pais me ensinaram só sobre porco, vaca, galinha. Eles nunca falaram, menino, não vai pra rua, senão o homem do saco vai te pegar. Não, porque eu morava no meio do nada. Que homem do saco que ia aparecer? Ué, pior ainda. Exatamente. É mais escabroso ainda pra uma criança. Mas aí que entra uma história de infância minha, que eu vou ter que falar isso aqui pra explicar pra vocês porque eu não tinha medo do homem do saco. Certa vez, escapou da prisão um criminoso muito perigoso, isso nos anos 90. Ele estava em fuga, roubando carros por aí e matando pessoas. O cara fugiu da prisão, eu acho que foi em Mauá que ele fugiu, algum lugar assim, muito escabroso, um presídio muito fudido lá de São Paulo. E o cara tava numa fuga frenética, rumo, acho que ao sul.
E ele começou a sair de São Paulo e começou a descer essas cidades todas. E a fronteira de São Paulo com o Paraná havia sido fechada. A cidade que eu moro é fronteira de São Paulo com o Paraná. Basicamente, esse cara tava numa fuga, saiu de São Paulo e tava numa fuga de coisa de 300 quilômetros já. 390 quilômetros mais ou menos da de Ourinhos a São Paulo. Até que na divisa do estado, esse cara abandonou o veículo e entrou no meio do mato e fugiu pelo brejo da polícia. E a polícia estava numa perseguição muito complicada. Chegou no sítio da minha casa, que esse sítio ficava na esquina de um acesso para a cidade que dava a rodovia que ia para o Paraná. Então o pessoal da polícia teve a ideia de ir avisando a população que ficava no entorno ali do acesso para a rodovia para a fuga, de avisar todo mundo, olha, tem um criminoso perigoso em fuga e ele escapou nas redondezas aqui. Então, se vocês avistarem alguém suspeito, por favor, liguem pra polícia e fiquem espertos. Avisou meu pai, porque meu pai acordava cedinho, 4 horas da manhã, pra tirar leite da vaca. E meu pai já tava meio esperto. Até que eram umas 8 horas da manhã, quando apareceu um cara todo moribundo, todo machucado, todo fudido na porta de casa, falando que ele era andarilho, que ele tinha sido atacado por um pessoal maldoso na beira da rodovia e que, por sorte, por uma graça de Deus, ele conseguiu escapar dos caras maldosos e que ele veio até o sítio caminhando e que ele precisava de um pouco de comida e de remédio. E meu pai sabia que era o fugitivo. Então, meu pai falou, peraí que eu vou pegar o remédio pra você e a comida. Eita porra! E aí ele entrou dentro de casa, pela porta da frente, pegou a arma, que era um revólver Taurus calibre 38. Ele pegou a arma e saiu pela porta dos fundos, deu a volta na casa e colocou o Taurus na cabeça do cara. E aí ele levou o cara até a beira da rodovia e lá na rodovia ele tentava acenar pros carros para alguém tentar parar e chamar a polícia para poder ajudar ele. Mas os carros viam um cara com um revólver na cabeça de outro cara, todo moribundo e machucado, pensavam, putz, esse cara é bandido, né? No caso do meu pai, era bandido, e não o cara que era o verdadeiro bandido. Então demorou muito tempo até meu pai finalmente conseguir ajuda para poder encontrar alguém assim que chamasse a polícia e que ajudasse a resolver essa situação. Mas assim, eu e minha mãe saímos de casa, a gente ficou escondido atrás de um barranco. E como eu não vi mais o cara, pra mim eu pensei, meu pai matou o cara. Meu pai matava porco, meu pai matava outros bichos em casa, por que não matar um cara? Pra mim isso soa muito natural. Então eu não tinha nem medo do homem do saco, porque na minha mentalidade de criança eu pensava, se aparecer o homem do saco, meu pai mata ele. Oh, pai herói. Basicamente, inclusive meu pai teve que se desfazer dessa arma, porque quando eu era pequenininho, eu via esse revólver, eu falava, aqui a arma que meu pai matou o cara. E isso pesou muito na cabeça dele. Eu particularmente não fiquei nada traumatizado. Isso soou pra mim tão natural como qualquer outra coisa que ele fazia no quintal de casa. Porque eu via ele matando porcos, eu via ele sacrificando animais pra poder comer e tal. E pra mim isso soou tão natural quanto qualquer outra coisa, entendeu? Ele matou um cara. Eu realmente não tenho trauma disso e eu precisava que meu pai entendesse isso. Mas ele se desfez da arma só pra poder eu não ter mais acesso àquela lembrança, entendeu? Enfim, toda essa história pra contar que eu não tinha medo do homem do saco, porque eu imaginava que meu pai ia matar o homem do saco. Gente, agora eu me sinto uma frouxa. Cara, a vida no sítio não é a mesma coisa. Porque até hoje eu tenho medo de fantasma. Eu assisti Supernatural, eu sei me defender, então eu não tenho medo de fantasma. Eu passei, qualquer coisa, você joga sal neles e ferro. Não é prata, não? Pra você se defender. Não tenha medo, enfrenta. Enfrente seus medos. Prata Fantasma é é ferro. Prata é lobisomem ou vampiro. Mas acho que ferro eles queimam, né? Igual a fada, não é? Queimam. Caraca. Você encosta nela. Pra vocês verem como a informação não chega pra mim. Cara. Segundo minha formação em Supernatural. A Malévola, não é? Peraí, a Malévola é uma sei lá, assombração? eu acho que sim, eu não sei. Não, Lembra que eles estavam tentando matar ela e tinha alguma coisa do Exatamente. tipo de ferro? Eu sei que Pokémon do tipo aço bate em Pokémon do tipo fada. teve o meu irmão, ele ainda não me perdoa. Quando a gente era criança, na verdade eu ia contar uma história aí, quando eu falei do meu irmão que me perdoa, eu lembrei de várias coisas que ele não me perdoa, né? Puta merda, Patê! O quê?
Caralho. É porque eu era a irmã mais velha, é um ano mais velha só, mas cara, Entendi. Então você é ruim, porque irmão mais velho é tudo ruim. Eu posso Você falar é a porque irmã eu sou mais do nova? meio. Eu sou do meio. Meu pai, ele é protético, né? Ele faz prótese dentária, então ele trabalha com vários dentistas. Eu, quando eu era criança, tava brincando com meu irmão, porque a gente não podia sair, só tinha pra brincar eu e ele, né? Aí um dia a gente pegou uns canudinhos desses de plástico, desses que as tartarugas ficam presas. A gente cortou bem pequenininho e falei, vamos brincar de dentista, vamos brincar de dentista. Não. E o meu irmão era meu paciente, né? Ele sentou, tal, e eu peguei aqueles canudinhos Ai. e fui colocando no dente dele. Porque era criança com dente pequenininho de leite, cabia, né? Sim, Eu fui cabia. colocando vários. Eu falei, nossa, é o tratamento e tal, não sei o quê. E aí, depois eu fui tirando, né? Eu não sei o que era que eu tava, que espátulazinha que eu tava tirando o canudinho. E foi saindo um por um. Só que um dos canudinhos não saiu. Não. E aí eu fui tentar tirar e ele afundou mais na gengiva. E aí eu fui tentar tirar mais e ele afundou e não deu mais pra ver. Aí Como assim? Aí eu falei pra ele assim, então deu tudo certo, tá tudo certo, ok. Ele não sentiu dor? Não sentiu dor, nada. Aí, beleza, eu fiquei uns dias meio com medo da minha mãe descobrir. E depois esqueci, óbvio que esqueci. Nunca mais pensei naquilo, nunca mais, gente. Vida que segue, a gente cresceu. Faz uns 2 anos atrás, o meu irmão foi no dentista. E eu não sei o que O plástico ainda tava lá. lá. Tava. Gente, vocês estão vendo, né? Não degrada. Você fez seu irmão de tartaruguinha. Olha, Patê, sobre essa história só tem... Imagina a dentista tá analisando lá o dente dele tem um Não, e aí, porque, gente, caiu dente de leite. Uau! Olha, Patê, eu só tenho, definitivamente, eu só tenho uma coisa pra poder comentar sobre essa sua história. Ainda bem que seu pai não era proctologista. Que horror! Ai, que horror! Com 26 anos, ele foi fazer alguma coisa no dente, não sei se foi limpeza, não sei o que foi. E ao longo de todos esses anos, nenhum dentista encontrou. Caraca, velho. Só essa agora. Esse negócio aí de brincar de dentista e tal, eu lembro que... Porque criança sempre... Não sei porquê, se as crianças de hoje em dia ainda têm isso. De, tipo, achar legal, né? Criança que usa aparelho e tal. E aí, tipo, você tem vontade de usar, sendo que é um negócio, tipo, bem ruim. Sim. Tipo, alguém já pegou o clipes e abriu Não. ele pra colocar na boca pra fingir que tava de aparelho? Não. Clássico. Não, Isso é um não. clássico. Giovanni Eu nunca fazia fez, muito isso. Nunca fez porque sempre foi atrasado, né, Giovanni? Mas eu já fiz. Não existia nem clipes lá na época dele. Que horror. Não, a gente colocava uma pedra em cima das coisas pro vento não levar, tá bom? Me respeita. Gente, porque quando o pessoal começou a usar aparelho, era muito chique. Hoje é mais acessível, mas eu acho que naquela época devia ser uma coisa meio cara, né? Eu nunca achei o aparelho muito legal, porque na segunda série tinha uma menina, eu não vou falar o nome dela porque vai que, né? Mas tinha uma menina que ela usava aparelho, e ela usava um aparelho que fazia ela falar de um jeito engraçado e ela babar de um jeito engraçado. E ela tinha uma mania muito horrível de fazer um som horrível com a boca pra puxar a baba, que era mais ou menos assim, ó. E aí eu acho que eu não gosto de aparelho, por isso. É porque o dela já era. É, porque ela realmente tinha os dentes muito de um tortos. tratamento bem mais ferrado. Lembra quando aparecia às vezes as crianças com aquele tal de... Como que chamava? Freio de boi? Freio de burro. Burro?
Gente, o Fred Burro era sensacional. Era um negócio que a criança parecia que tava com uma antena parabólica fixada na cara. Que ficava na Você frente da nunca carinha viu, dela. Patê? Os aparelhos externos. Era tipo aqui. Ah, Ele é externo, Aparelho ele passa dentário pela externo. cabeça da pessoa, assim, sabe? é o capacete. A gente chamava de aparelho capacete. Isso mesmo. Sim! Porque saía uns elásticos da boca, ligava na orelha. Aparelho que liga na orelha. Tem a arcada dentária muito torta que usa isso. Nossa. Muito torta ou muito deformada. Tipo, muito, né? Porque o negócio era gigante. Acho que não que dó. existe mais Acho isso que hoje, não, né? acho que a tecnologia Eu, avançou. eu acho que não. Mais fácil. Já É. usei um tampão no olho. Quando era Verdade, tampão, Ah, eu cara. também tive que usar. Por causa de vesguinha. Eu nunca usei, mas tinha algumas menininhas da minha sala que usavam. Funcionava mesmo? Será esse negócio? Eu acho que funciona. Funciona. Até hoje usa. É estranho, né? Tipo, como que resolve? Tampa um olho. Eu lembro de um garoto que usava isso na escola e todo mundo achou o máximo, porque ele pintou o tampão dele, ele parecia um pirata. E aí até que um dia ele arrumou um chapéu pra poder ir pra escola de chapéu e Nossa, tampão. que top. Foi do que caralho. legal. Como não sofrer bullying? Pois É. é. Faz Mas aí no incrível. final ele depois começou a ficar com medo com essa ideia de pirata, porque a gente falava que ia cortar a mão dele pra colocar um gancho no lugar. Ai, que Ai, horror. gente. Criança é muito cruel quando quer. Não, mas a gente falava isso na inocência, a gente achava que ia ficar legal. Mas ele realmente começou a ficar com medo disso e abandonou o tampão de pirata. E desse negócio de aparelho também, eu lembrei de uma. É porque a mãe dessa minha amiga fazia, né? Também mexia com essas coisas. Aí eu espero que ela não ouça esse podcast, mas acho que ela não vai lembrar dessa história. Ai, que horrível. Eu lembro que a gente. Ela fez aniversário, né? Fez uma festa e tal. E aí ela ganhou um monte de coisas. E, tipo, naquela época tava na moda daqueles carimbo da. Acho que era Hello Kitty, vocês lembram? Lembro. Então, que você, tipo, tinha o líquido, né? Você, tipo. Eu não lembro se você molhava ou colocava dentro dele, alguma coisa assim, né? E usava. E, tipo, eu achei aquilo muito top. Tipo, foi um dos brinquedos mais da hora que ela ganhou. E aí, tipo, eu comecei a usar ele, tipo, muito. E aí eu sempre colocava líquido assim nele e tal, e usava até que acabou o líquido. E aí ela foi usar e, tipo, não tinha mais nada. Aí ela começou a chorar e foi falar pro pai dela que acabou o líquido e tal. E tava todas as crianças brincando, sabe, junto. Aí, sabe aquela criança que olha pro lado e finge demência? Tipo, nossa, que absurdo. Ai, esses seus amigos aí, ó, usou tudo. Falei pra você não chamar a fulana. Eu usei só um pouquinho, tá? Ai, gente. Gente, com meu irmão também. Um dia a gente foi pra casa da minha avó. E era ótimo ir pra casa da minha avó, porque não tinha minha mãe, né? Nem meu pai. Nossa. Nossa. Cara, criança criada com avó é foda. Casa da avó era maravilhoso, porque minha avó morava, era meio que no meio do mato, assim, né? Era um bairro, assim, todo à margem. E ele tinha um chuchuzal, que até os meus amigos me zoam até hoje por causa do chuchuzal. Gente, sua avó era minha vizinha, então. Olha, parecia muito roça aqui, porque ela já matou uma cobra no quintal da casa dela. Ai, gente, desculpa, vou ter que interromper. Mas guria de prédio, quando tenta impressionar a gente falando, nossa, uma vez apareceu uma cobra aqui, eu fico tipo, não acredito que ela tá usando isso como argumento. Moça, quando eu era criança, uma cobra invadiu o banheiro quando eu tava cagando. Mas, por favor, continue essa história. Não, porque aqui era uma coisa inédita. Você pensa aqui em São Paulo, e aqui mesmo em São Paulo, um bairro que tinha que aparecer a cobra no quintal das pessoas. Quando chove, enchia de sapo. E você tinha que desviar do lagarto. Nossa, Então, assim, isso faz parte de, tipo, da minha vida até hoje. Aqui já não mais.
porque todo mundo já construiu, mas quando a gente chegou lá era tudo mato. Era tudo De mato. verdade. Aí a gente foi pra casa da minha avó, porque ia ter um aniversário de criança pra gente ir, e minha tia, que morava com a minha avó, que ia levar a gente. E lá, eu não sei porquê, mas a minha avó tinha, acho que por causa das filhas, dos filhos, porque minha tia trabalhava numa perfumaria. Tinha um monte de shampoo, creme, perfume, óleos, várias coisas. E aí eu, né, sem nada pra fazer, a oficina do diabo, tava lá e eu falei pro meu irmão, cara, vamos lavar o cabelo com tudo quanto é shampoo que tem aqui. Vou fazer uma grande mistura de cabeleireiro aqui. Seu cabelo vai ficar maravilhoso pra gente ir na festa e você vai ser a pessoa mais linda da festa. Ah, com certeza, né? Isso parece muito. Inovador. Peguei tudo que tinha lá, coloquei num pote, misturei. Cara, eu não sei nem o que era. Misturei tudo. Passei no cabelo do meu irmão. Ai, vamos lavar? Vamos. Não saía. Não sei o que era. Que devia ter algum óleo, alguma coisa. Não saía. Veja multiuso, óleo Singer. Mano, não saía, não sei o que era. Aí quando minha tia chegou, que viu o estado do cabelo do meu irmão, brigou com a gente, brigou comigo e a gente não pôde ir na festa, porque ela não ia levar as crianças daquele jeito pra festa. O seu irmão era a sua oficina de experimentos, né? Coitado! Qual que é o nome do seu irmão, Patrícia? Paulo, Eu sinto muito. eu apoio sua causa, tá? Sentimos muito Sabe que pela você sua não infância. está sozinho. Sinto muito. Inclusive, isso me lembra uma coisa que minha irmã mais velha fazia comigo quando eu era mais nova. Tem duas coisas, na verdade. A gente, ela é 3 anos e meio mais velha que eu, né? Então ela já tinha, era mais esperta, já não era tão inocente. Aí, ela aprontava muito comigo, nossa senhora, mas ok. Ela falou assim, vamos brincar de maquiagem. Eu te maqueio primeiro e depois você me maqueia. E isso aconteceu várias vezes. Aí ela me maquiava igual uma palhaça. Igual uma palhaça, ficava muito feia. Ela não maquiava normal, ela exagerava mesmo de propósito e me fazia sair na rua. E a maquiagem dela era tinta guache, né? Não, era maquiagem mesmo, só que, super colorido e bem, sabe, bem maquiagem de criança. Tem que ser, bem colorido. Aí, na hora de eu maquiar ela falava, não quero mais brincar. E não Que filha da Isso aconteceu puta, várias cara. vezes. Não quero mais brincar. Era muito tranquilo. Irmão mais velho, né? Irmão mais velho. Coitado do Paulo. Coitado. Irmão mais velho é muito E outra coisa que ela fazia comigo, ela fazia sempre judô, né? Judô, luta, essas coisas. E ela me usava pra treinar. Ai. Ela me virava de ponta cabeça. Nossa. Gente do céu. Por isso que eu sou contra lutas e contra violência. Meu esporte é xadrez. Oh, que bonitinho, adorei. Desde criança, eu tenho uma certa fixação pela estética do caos. Não como se o caos, o desespero e o terrorismo fossem algo que me agradem. Mas a estética de uma situação muito caótica, de terror, medo, pânico e pessoas correndo, fugindo de escombros em chamas, sempre me chamou muita atenção por causa da intensidade que aquela cena tem. Então, a primeira vez que me foi introduzido a Guernica, ela se tornou o meu quadro favorito da minha infância. Assim, nas apostilas da escola, na matéria de artes, tinha a Guernica, eu ficava, meu Deus, que quadro demais. Enfim, a estética do caos me agrada muito por causa da intensidade que ela carrega. Uma das minhas animações favoritas, por exemplo, é de um clipe musical de uma música chamada About to Crack, do Vitamin X, para quem for pesquisar para entender do que eu tô falando sobre a estética do caos. E uma das coisas que eu fazia quando era criança era sexta-feira de manhã
acordar mais cedo para poder assistir o Bom Dia Brasil, porque eles tinham uma espécie de retrospectiva do que acontecia de desgraça na semana, ao som de uma ópera maravilhosa, a dança espanhola, Spanish Dance, do Tchaikovsky. Basicamente tocava Spanish Dance do Tchaikovsky e essa trilha sonora guiava todas as desgraças que teriam acontecido naquela semana. E a nossa infância era basicamente furacão Katrina, desastres, guerras, mísseis no Oriente Médio, quando as coisas estavam muito tensas nos anos 2000. Era um compilado de desastres naturais e humanos passando no jornal Bom Dia Brasil. Eu adorava assistir aquilo, porque o final do jornal era uma desgraceira fodida, com uma ópera muito foda, e furacão passando destruindo casa, e tsunami destruindo as coisas, e míssil explodindo tudo, e gente fugindo de escombros em chamas. Na verdade aquilo era um hospital, tá ligado? Eu adorava ver aquilo. Até que um dia, eu acho que foi em 2003, que aconteceu a porra de um eclipse solar. Eu não sei se é solar, se é lunar, foda-se. A lua entrou na frente do sol em plena tarde. E isso foi muito foda. Porque eu acho que eu tava na terceira série. A gente foi levado até o exterior da escola para poder assistir a lua tampar a porra do sol. E nós tínhamos um coleguinha de família extremamente religiosa, evangélica, pentecostal, chamado Jonas. Esse menino Jonas, ele tinha muitos medos. Então, as meninas que dançavam Rouge, por exemplo, ele passava perto delas tampando o ouvido enquanto elas dançavam Rouge no intervalo, porque ele acreditava que Rouge era música do diabo, ele tinha muito medo do diabo. Enfim, a família dele fudeu a cabecinha dele. Ele foi criado pela minha mãe. Exato. E no dia do eclipse, esse garoto olhando pra cima, tava todo mundo em silêncio, porque nunca tinha visto nada parecido. O silêncio era sepulcral, as crianças estavam todas olhando para cima, embasbacadas. Esse Jonas, graças à filha da puta de sua família, solta o seguinte: minha mãe falou que tá escrito assim na Bíblia, que o dia que o sol apagar é o fim do mundo e o capeta vai pegar todo mundo. Que delícia. Alguns segundos de silêncio até a informação ser processada, e aí o pânico generalizado tomou conta das crianças, onde algumas correram tanto e outras caíram tanto que teve criança pisoteada. Todo mundo se escondeu no banheiro, foi um pânico generalizado, crianças passaram mal, tiveram que chamar a ambulância, foi uma gritaria do caralho. Os professores não conseguiram conter o tsunami de criança fugindo do capeta, porque o mundo estava acabando. Imagina. E nesse momento eu parei no meio desse caos e comecei a rir, que nem um desesperado. Gente, mas nesse caos todo, aonde estava o Jonas? O Jonas, eu já conto sobre o Jonas, mas eu estava rindo. O Jonas estava do outro lado dando risada não, também. Não. Eu me vi naquele contexto, eu tava rindo muito. Tipo, eu sabia que o mundo ia acabar, pra mim era verdade. E eu sabia que o capeta ia aparecer a qualquer momento, mas eu tava rindo daquele caos. Daquelas crianças se batendo, daquelas crianças fugindo. Era um caos generalizado. Tinha criança que tava tentando pular a cerca da escola pra poder procurar a mãe e o pai. Tinha criança que parava no telefone da escola, desesperado, chamando o guarda, pedindo pra ligar pra mãe deles pra vir buscar. E um monte de criança amontoada no banheiro. E cara, eu ria. Mas eu ria, porque aquilo era tão bonito, aquele caos, aquelas crianças chorando, aquele desespero. Foi um episódio de pânico generalizado, realmente. Mas foi muito bonito e eu ria, eu ria de passar mal. Resultado, algumas crianças tiveram que ser buscadas de ambulância. Várias tias tiveram que ir até o banheiro para tirar todas as crianças e evacuar o banheiro, porque estava abarrotado de crianças com medo, se escondendo dentro do banheiro. Banheiro é safe, aprendemos. E o Jonas foi encontrado na biblioteca da escola, debaixo de uma das estantes de livro, chorando muito. Meu Deus, mas ele não era salvo? Mentira, é teatro. Ele não era... Eu achei que ele ia logo abrir os braços e esperar Jesus puxar as mãos dele.
Não, pera aí, Patê. Você sabe muito bem, você sabe melhor do que eu, que se tem uma coisa que cristão tem mais fé em Deus, É no diabo. maior que a fé em Deus é a fé no diabo. Então, ele tava com medo do diabo. Giovanni, isso aí é teatro. É teatro. O Jonas estava querendo ver o mundo pegar fogo. Ah, sei lá. Ele fingiu que estava chorando. Eu acho. Na verdade, ele estava na biblioteca fumando e dando risada. Aí ele ouviu passos e foi lá fazer o teatro dele. Falso, ele. Todo falso, ele. Acho que ele tava. Judas, Jonas. Tá ali, ó. Judas. Eu acho que ele tava com medo de aparecer uma baleia. Eu entendi a referência, eu li a Bíblia 6 vezes, eu sei do que você tá falando. Ah, então tá bom. Tanto. Giovanni, eu tô assustada com você, Giovanni. Ah. Também. Tô assustada. Desculpa, gente. Mentira, eu não tô assustada, mas eu vou ficar esperta. Eu acho que todo mundo já teve muitas historinhas paias com crushes de infância, né? Quando a gente é criança, normalmente a gente tem vários crushes, né? Tipo, Sim. nunca é um só, porque sempre tem mais de um menininho bonitinho na nossa sala, tá? Eu acho que eu tenho umas 3 histórias. Na época de festa junina, né? A gente tinha um parzinho, né? E aí a minha professora me colocou pra dançar com o menino, que ele era o meu crush. Tipo, nossa, meu crush e tal. Sonho. Só que aí, uma semana antes, esse filho da putinha ficou doente. E aí ela Não. teve que me trocar de parzinho. Só que aí ela me colocou com o meu outro crush, que era tipo mais crush do que esse. Pensa numa criança feliz que tava dançando com o crush. E era musiquinha toda romântica, sabe? Tipo, eu não sei se era romântica, acho que pra minha infância era, mas pensando bem, acho que não é não. Sabe aquela música Tô Te Esperando na Janela? Meu Aham. Deus. Então, aí ele tinha que agachar, assim, ajoelhar e, tipo assim, falar que tava me esperando na janela. Eu ficava me sentindo toda. Ai, meu crush. Tá me esperando na janela. Vai me Tipo, pedir ai, em que casamento. fofo, Tá né? jogado. Ai, que Ai, que história, gente. Aí eu também lembro quando eu decidi meio que falar pro menino que eu gostava dele, né? E, tipo, foi muito estranho. Eu não sei por que eu decidi fazer isso. Tipo, que diferença isso ia fazer na minha vida, mas ok. Ele sentava na minha frente. Aí eu cutuquei ele assim, né? Aí eu falei, ele virou, eu falei assim, eu tenho uma coisa pra te falar. Ele, o quê? Não vou falar não. Aí ele virou pra frente, né? Aí eu fui e cutuquei ele de novo. Aí ele olhou pra trás e ele, que foi? Eu gosto de você. Ele, tá. E virou pra frente. Nossa. Nossa. Que triste. Aí um tempo depois eu deixei o crush de lado e comecei a ter crush no irmão dele, que era gêmeo. Aí eu lembro também de, tipo, algumas coisas bobinhas que esse meu outro crush fazia, que eu ficava toda tipo, ai, que fofo, será que ele gosta de mim? Tipo, uma vez que eu tava brigando com o menino. Ai, gente, tipo, eu fui e bati a régua na cabeça do menino. E aí ele foi fazer o mesmo comigo. E tipo, não pode, né? Eu sou uma menina, só eu posso te bater. E aí esse meu crush, ele foi, tipo assim, meio que me defendeu, sabe? Tipo assim, não, cara, você não vai bater nela e tal. E aí eu fiquei tipo, ai, tudo apaixonadinho. Aí teve uma também que foi mais adolescente. Que o menino morava na minha rua. Eu meio que ia ficar com ele e tal, só que tipo, tinha 11 anos, eu não sabia nem como que era ficar com garotos e tal. E só que aí eu não fiquei com ele nem nada, mas tipo, continuei tendo crush. E aí eu fazia tipo cartinhas de amor pra ele. Tipo, comprava uma caixinha de bis e aí eu sempre deixava, tipo, entregava pra ele uma cartinha e tipo uns chocolatezinhos, sabe? E eu fazia. Ai, eu queria ser sua E aí eu fazia isso sempre, até um dia que, tipo, eu tinha feito isso e aí ele pegou tal, desceu pra casa dele. E aí eu saí da casa da minha amiga e fui vir pra minha casa e no meio do caminho eu encontrei uns papeizinhos rasgados. E aí eu fui ver, era a cartinha.
Nossa. Vocês são da época das cartas de metro? Metro? Não, Nossa, Aquelas sim, cartinhas puta que grandonas, pariu, né? que coisa eu nunca fiz isso. Eu Tinha nunca umas fiz meninas- também. As meninas Mas mais sim. loucas da escola faziam isso. Pros caras. Faziam, cara, faziam. Tá, eu fiz, mas eu não entreguei. Ok. Você fez, mas não entregou porque era pro Jonas Brothers, né? Não, Não, porque eu não era... naquela época Acabou. era o Bros. Bros. Ok. Vocês lembram do Bros? Sim! Nossa, cara, os caras tinham uns carinha tão gatinhos. Na época, né? Sim, Que agora ó. deve estar... Tipo, agora eles devem estar bem estranhos. Mas na época, pra menininhas, né? Ah, na Mas época, os meninos na época bonitinhos. tinha um gatinho chamado Felipe Dilon, que hoje em dia é um cara mó zoado. Nossa. Ai, Verdade. coitado. Imagina o Bros. Ele era gatinho, ele era gatinho. Ele era muito, agora, tadinho. Tá só o pó. Quer dizer, tá só a erva, né? Tempo fácil. E ele era meio gago, aí ele cantava a musa do vegão. Não é? Sério? Eu não lembro disso. Você não repara que ele falava meio musa do vegão? Não. Ah, vegão. Eu entendi regão. Musa do regão, aí a menina tá passando musa do regão. Tudo legal. Ok. O biquíni, isso é quando você tá saindo da piscina e a água leva tudo pra baixo. Ai, nossa, isso acontece comigo até hoje. É bem paia. É. Aí você Às vê vezes, uma na hora que eu musa vou sair da do piscina, regão. eu tento subir de costa por causa disso. Eu também. Aí abaixa a parte da frente, né? Não, a Pra parte não- da frente não abaixa, é só atrás. Ok. É. A gente vira pra não Uhum. sair como musa do regão, né? É, pelo Adorei. menos a piscina é piscina, né? Pior é o mar, se você perde alguma coisa no meio da bunda. Putz. Sim. Nossa, eu lembro que, tipo assim, eu nunca tive trauma com isso, mas eu morria de medo disso acontecer. Então, todos os lacinhos que eu tinha que dar, eu dava, tipo, um nó muito febroso, assim, que nem eu conseguia soltar depois, porque eu morria de medo de perder alguma coisa. É, o problema é quando você tá com aquele biquíni, a parte de cima, que é aquela Cortininha. Na hora que você Nossa. levanta, a cortininha tá toda fechada. E os peitos todos pra fora, pagando Horrível. peitinho. Fazendo É... Ok. Ai, cara, esses negócios de biquíni quando eu era criança. Eu não sei quem foi que enfiou na minha cabeça quando eu era criança. Que eu tinha o pipi pequeno, né? E eu tinha vergonha de usar sunga. E. Oh. Porque falava que meu pipi era pequeno e ficava aquele voluminho, né, na sunga. Olha as ideias, cara. Ah, masculinidade é uma bosta desde a infância. Mas sabe o Então, que, né? sabe o que me curou disso aí? Na verdade, primeiro, uma coisa que me destruiu, mas depois me curou, foi a religião evangélica. Foi a religião evangélica, ela me ajudou. Primeiro ela destruiu tudo em mim, e depois ela me curou. Por quê? Porque quando eu me converti para a religião evangélica, teve um encontro com Deus, que eu fui nessa porra aí, onde homens dormiam no alojamento de homens, mulheres dormiam no alojamento de mulheres. E tinha um filho da puta que dormiu pelado. Ele só dormia Pra pelado. quê? Por quê, né? E esse cara, olha gente, não é por nada não. Era o Adão, aquele. Não é que ele era um Adão gospel. Vamos começar. Desculpa se isso soar ofensivo pra alguém, mas já vamos especificar do que eu tô falando. Ele era negro. Esse Ok. cara dormia pelado. E aí eu levantei no meio da noite porque eu precisava ir no banheiro. Eu fiz a cagada de acender a luz. E eu vi esse cara dormindo pelado. E por causa da luz, incomodou. Acho que a hora que eu acendi a luz incomodou ele. Esse maluco virou de lado pra poder esconder a luz. E eu só vi aquele churros preto batendo no joelho. E eu apaguei a luz na hora. Eu apaguei a luz na hora e fui mijar, tipo, com a minha moral mais baixa do que já tava. Mas aí depois eu me batizei. E teve um momento onde todos os caras precisavam se trocar. E tinha um cara que tinha quase 2 metros de Eita. altura, o cara era enorme. A hora que ele puxou a sunga pra poder trocar de roupa, se secar, né? Porque todo evangélico ele cai numa piscina ou num rio e aí depois ele troca de roupa. O cara era enorme. Eu tinha um negócio que era metade do tamanho do meu. Eu falei, ok, eu tô bem. Ok. A religião evangélica e o batismo em nome do Espírito Santo
fez eu perceber que meu pinto era do tamanho normal e que tava tudo bem. Mas enfim, isso... E agora nós descobrimos que o Giovanni é manjarrola. Olha aí. não tinha nem como evitar. Eu não tinha Ele é aquele cara. nem altura pra poder desviar da rola daquele cara. Era um negócio muito minúsculo, sério. O cara tinha quase 2 metros de altura. Eu passando pra poder ir me trocar. E o cara simplesmente abaixa aquela michuruquinha. E o pior de tudo é que era tão michuruca e ainda tava escondida num tufo de pelo. Acho que quando você tem um negócio pequeno, você tem que, né? Valorizar um pouco. Seriam centímetros de tirar o pelo. Mas não, era um negocinho que aparecia só a pontinha assim. Sabe quando o cara não tem nem um pingo de pinto, como diria a amiga da Neiva? Sinarzinho. Só um sinarzinho. Ai, que dó. Se pá, tem mulher com clítoris maior. Enfim, continuando as histórias de infância. Alguém, por favor, continue aí, porque eu ainda não contei a minha pior história de infância. Eu acho que depois dessa história... Ixi, vai ter história de pinto com infância agora. Agora é o momento catequese. Vai, Valkyria, é só a vez de brilhar. Como assim? Não pode falar essas coisas aqui, não. Digo, eu não tenho história assim, não. Giovanni, pode contar essa história, véi. Conta essa história, mano. É só eu vou ficar contando história de infância. Eu já contei umas 15 histórias já. Mano. A Andressa falou de 15 crush dela. 15 foi, eu contei só a metade, porque tem muito mais. Nossa, que eu fiz de crush nessa vida. Nossa, ela já ficou até com traficante, vocês não fazem ideia. Que isso? Sua mãe ficaria orgulhosa. Eu contei pra ela, ela ficou meio brava, não sei porquê. Entendi também. Ok. Bom, eu acho que eu vou contar a pior história de infância de todos os tempos. Ela não é pior pra mim, ela soa com muita naturalidade devido à infância que eu tive. Mas assim, eu era uma criança muito certinha, sabe? E eu não falo... A criança encapetada que tava dando risada do Armagedon. Não, mas eu era uma criança culta e certinha, no sentido de que dentro de casa eu não falava nem cocô, porque eu achava que era uma palavra ofensiva. Não falava o quê? Cocô. Eu era uma criança que parecia que eu era filho do Dória, tá ligado? Quer dizer, tirando a parte de comer as putas. Enfim, eu era uma criança meio coxinha. Então eu nunca tive muita coisa fora da lei infantil, assim. Tipo, eu era uma criança muito travessa. Porém, os meus primos eram muito travessos. Por parte da minha família materna, assim. Eu tinha primos que eram verdadeiros capetas em forma de guri. Eles serviam às vezes de má influência pra mim, sabe? A gente sempre tem aquela criança que é um pouco mais ousada, que fala palavras que você não tem coragem de falar, tipo merda, tá ligado? Você fala, meu Deus, ela falou pipi. E eu ficava muito em choque com os meus primos. Eles eram primos mais velhos e completamente mais ousados. E eles ousavam zoar às autoridades, que era minha avó no caso. E eu ficava muito impactado com aquilo, sabe? Eu jamais teria coragem de fazer o que eles faziam, que era falar merda e zoar a minha avó quando ela ficava brava. Além de tudo isso, eles tinham mais contato com o universo masculino, porque eu não tinha tanta infância quanto os garotos. E como eles tinham, eu acabei tendo contato com o universo masculino e descobrindo que o universo masculino era um pouco mais porco que o universo feminino, por causa de uma brincadeira que eles estavam fazendo, que se tratava basicamente de uma competição de peido para ver quem peidava mais alto. Eita. Isso era muito absurdo, assim, era uma coisa muito maluca. Esses meus 2 primos, eles eram rebeldes assim porque eram criados com a avó. E eles estavam competindo para ver quem peidava mais alto, porque eles ainda não tinham aprendido a rotar. Então eles estavam peidando e ficavam um na beliche de baixo peidando e outro na beliche de cima peidando para ver quem peidava mais alto. Até que o da beliche de baixo, acho que acabou o estoque de gás do intestino dele. E ele falou, pera aí então que eu vou fazer o maior peidão de todos os tempos. E aí ele desceu da cama e foi até o quintal e voltou com aquelas mangueiras de pedreiro medir nível. Sabe aquela mangueira que o pedreiro enche de água para poder medir o nível de alguma coisa para ver se tá certinho? Ele voltou com uma mangueira daquela, ele abaixou o short, colocou uma extremidade da mangueira no bumbum. Ai.
e a outra na boca e começou a soprar. Gente, Ele assoprou o próprio cu pra poder encher o cu de ar. Nossa, gente. gente do céu. Ai, cara. Aí ele encheu bastante e fez o maior peidão de todos os tempos. No final, a vitória não foi pra ele, porque aquilo pra gente era roubar. Ele trapaceou. Mas ele encheu o cozinho de ar e soltou o maior peidão de todos os tempos. Basicamente, ele fez uma chuca pneumática. Mano, que perigo, gente. E eu fiquei muito absurdado com aquilo que ele tinha feito e contei pra minha avó. E a minha avó bateu nele porque ele enfiou a mangueira no cu e assoprou. Ai, gente, que. Mano, que absurdo. Nossa, Eu já falei essa também. gente. Que absurdo. Que horror. Não, tenso demais. Eu tenho uma Ah. história Hum. um pouco sombria. Ok. Termina comigo apanhando também. Ah, como sempre, né? Ai, ai. Eu não estou surpresa. Spoiler. E quando eu era pequena e tava na escolinha, eu era uma criança encapetada. Quando eu tava no prezinho, sabe? Eu ia sempre pra diretoria. No prezinho? No prezinho. Nossa, o que Não, você então. fazia? O mais legal é que eu fui evoluindo e fui ficando uma pessoa, tipo, estudiosa com o tempo, mas no começo eu era uma criança encapetada. Uhum. Ah, eu fazia o quê? Tipo, tava descendo a fila do prezinho, aí tinha uma menina que ficava na fila atrás de mim e ela tava falando muito, ela era muito chata. E aí eu fechei o portão na metade da fila e prendi metade da minha sala e a professora lá em cima no quarto. E aí ficou um caos, porque as crianças começaram a gritar e elas estavam na escada, né? E aí ia dar uma merda. E aí eu não sei, eu não pensava fazer essas coisas. Como eu ficava muito triste de não poder sair e não fazer coisas normais que as crianças da minha idade faziam, por causa da minha mãe e das limitações que ela tinha, religiosas. Uma vez, eu não sei porquê, eu falei para uma amiguinha minha que eu ia embora de casa, eu ia fugir de casa. Nossa. E aí eu tava chorando na sala e falei pra menina assim, eu vou embora da minha casa, eu vou fugir, eu vou pra rua. Aí a menina falou assim pra mim, por que você não vai lá pra minha casa? Aí eu falei, mas eu posso ir pra sua casa? Ela falou, eu não sei, eu vou ter que falar com a minha mãe. Só que é uma criança, né, gente? Eu falei que ia embora de casa e no dia seguinte esqueci, né? Só que a menina falou com a mãe dela. E aí a menina falou, e a mãe dela, olha que a coisa mais doida ainda é que a mãe dela falou que tudo bem, eu ia morar na casa dela. Só que gente, depois eu esqueci. Aí eu até cheguei a combinar com a menina depois, quando ela falou que a mãe dela deixava eu ir, falei, então eu vou, então vamos marcar um dia que eu vou. Só que daí ficou esquecido. Aí tudo bem. Chegou uma reunião da escola, minha mãe sempre foi em todas as reuniões. E eu sempre ficava em casa, né? Quando minha mãe ia pra escola. Ficava eu e meu irmão em casa. Aí minha mãe chegou da reunião da escola furiosa. Pistola. Eu não sabia que porra que tava acontecendo. Aí a minha mãe falou, ela chegou, ela falou assim, se prepara, vai pro seu quarto agora. Aí eu fiquei, cara, o que será que eu fiz? Tipo, eu não lembro desse mês ter feito nada de errado. E aí eu subi, aí a minha mãe contou que lá na reunião, a mãe dessa menina chegou e falou pra ela, olha, eu estava esperando a sua filha, porque ela falou que ia embora de casa, porque em casa era muito ruim. Nossa. E a gente combinou e eu ia brigar ela lá. E aí ela não apareceu. E eu
eu era criança, mas eu tava chocada com aquela mulher que levou uma criança a sério, né? Então, né? E aí a minha mãe me bateu muito. Mas como ela tinha chegado muito furiosa, eu vesti vários, tipo, calça de moletom, uma em cima da outra, sabe? Não. Pra doer menos, porque essa era a minha tática. Eu vestia um monte de roupa. Muito certo. E aí, Ah, ela, nunca mais falei dessas coisas, nunca mais reclamei, nada. Mas, cara, é uma coisa muito chocante, porque eu nunca imaginei o nível da confusão que deu, sabe? Nossa. Um dia que eu tava triste e falei que ia embora de Eu já fiz minha mãe passar umas vergonhas também, mas não foi na escola, foi em público. O que acontece? ai, a do busão é a melhor. Ah, você sabe dessa história? Aham. Quando é criança, ela tem pressa pra crescer, né? Uhum. E aí, tipo assim, eu não via a hora de completar a idade de não mais passar debaixo da matraca do ônibus. Catraca. Catraca. Desculpa. Matraca. Ai, puta que pariu. Debaixo da catraca do ônibus. Pra ter mais um objeto com nome diferente aqui. É. E aí, Com cara, certeza. eu não via a hora de completar 6 anos, porque crianças de 5 anos tinham que passar por debaixo da... Como é que é? Catraca. Catraca. Não é matraca, não? Não. Não. Ok, catraca. Debaixo da catraca. E aí a minha mãe, né, pra economizar dinheiro, depois que eu completei 6 anos ainda assim, ela, né, dava pra passar um pano, passa debaixo da matraca. Eu passava debaixo... Catraca. Catraca. Ai, que inferno. É. Ok, catraca. Passa debaixo da catraca. Aí eu tinha que passar. Até que teve um dia que eu falei, eu passei debaixo da catraca. Eu tô falando certo, né? Catraca. Ok. É que eu tô rindo porque eu sei da história. Passei debaixo da catraca. Depois a gente foi até o fundo do ônibus pra se sentar. Eu falei, mas mãe, eu já tenho 6 anos. Eu não tenho que passar debaixo da catraca. Eu falei isso mó alto. Aí o cobrador foi e cobrou da minha mãe a minha passagem. Nossa. Eu cheguei em casa, mas eu ouvi tanto. Que minha mãe ela não tinha o hábito de me bater. Quem me batia era meu pai. Mas eu ouvi tanta merda que era como se eu tivesse apanhado. Acho que eu preferia ter apanhado. Mas, ai, eu ouvi tanto aquele dia. Socorro. Seu bocudo. Ela passou muita vergonha em público porque ela teve que levantar e dar o dinheiro da minha passagem. Ai, gente, mas criança tem muito dessa de falar as coisas na hora que não deve. Pra pessoas que não devem. Muito. Nossa, vez- totalmente. Eu já passei por tanto mico. Conta aí. Não, uma vez, tipo, tinha uma amiga da minha mãe que ela era muito chata. E ela começou a vir em casa. Sabe aquelas pessoas que não têm muita noção? Então ela visita você um dia e a visita é boa, ela volta todos os outros dias. Sim. E aí, normal. às vezes minha mãe não atendia, né? Deixava lá, chamando. Esperava a pessoa ir embora. Tudo bem. Um dia lá, não teve como, minha mãe atendeu a mulher. Aí ela subiu. Aí eu. E a mulher era gorda. Era gorda. E eu e o meu irmão, a gente sempre ia olhar, entende? Tipo, porque era uma escada, assim. Tinha que subir uma escadona pra chegar em casa. E a gente olhava lá de cima pra ver quem era e falava pra mãe, é a bolota, é a bolota. A gente olhava Caraca! E aí, só que daí a minha mãe já tinha visto e já ia atender e abriu a porta, né? E aí o pessoal tava subindo. Só que eu e meu irmão, a gente ficou num lugar meio no meio da escada, uma casinha debaixo da escada. Então, nesse tempo que a gente ficou embaixo, o pessoal passou e entrou em casa. Então eles já estavam em casa. Que era a mulher e o filho dela, e os dois eram gordinhos. Aí a gente saiu da escada, né? Da casinha da escada, saiu correndo em casa gritando:
Mãe, os bolotas chegaram. E eles estavam lá. E aí a gente chegou e eles estavam lá e a gente gritando aquilo e minha mãe morta de vergonha. Ai, que vacilo, cara. Cara, eu não sei o que. Eu nem lembro mais. Acho que meu cérebro apagou o resto dessa memória, porque eu nem sei mais o que aconteceu depois. Eu lembro disso, eu lembro da vergonha, eu lembro da minha mãe totalmente envergonhada. Eu acho que a gente saiu e foi pra cozinha, pro quarto, pra algum lugar, até passar o carão. Mas, tipo, quem ficou com o carão mesmo foi minha mãe, né? Foi sua Puta mãe. que pariu, cara. Pô, aí foi foda. Ai, crianças. Normal, sim. É por isso que a gente nunca pode ensinar nada errado pra criança, né, cara? É que nem papagaio, né? Uhum. Você não pode existir na frente de uma criança. Eu lembro de quando eu era novinha, que eu comecei a ficar com os menininhos. E aí, tipo, como criança fala muito, né? Eu fazia isso. Peraí, você era criança e já ficava com os meninos? Não era criança. Tipo, adolescente. Ah, não assusta a gente. Ah, desculpa aí. É que às vezes... Aí eu lembro que uma vez, tipo, um menino deu uns beijinhos em mim na frente dos meus sobrinhos. Na frente Aí do quê? dos meus sobrinhos. Hum. E eles eram crianças. Aí eles vieram e contaram pro meu pai. Puta que pariu. Ai, que dó! X9, denúncia! Nossa, que raiva, cara. Nossa, no fim a gente nem falou dos desenhos de infância que a gente assistiu e tal. A gente deixa isso pra outro episódio. Falando em desenho, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Hum. No dia do 11 de setembro, vocês lembram que vocês estavam assistindo? Não era Dragon Ball. Vocês não caíram no efeito Mandela, não? Não. Eu não lembro de nada, sério. Não era Dragon Ball. Eu acho que ainda tava passando Ana Maria Braga, pra você ter noção. É? Eu não lembro o que eu tava fazendo. Eu não lembro. Eu não Porque tenho a foi menor bem de noção. manhãzinha que passou. Acho que ainda não tinha nem começado a TV Globinho, de verdade. Não tinha nem Eu começado. não lembro. Essa porra de Dragon Ball aí era Eu mentira. não lembro de nada que você tava assistindo alguma coisa, se parou de... Eu lembro que todo Passar mundo alguma ficou com medo coisa. de Terceira Guerra Mundial. A nossa professora de inglês, que tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, Ah. ficou muito chocada. Quando a gente chegou na escola, ela tava chorando. Tipo, foi muito pesado. Ela tinha pegado licença nas férias de julho pra poder passar em Nova York. Ela Uhum. passou as férias de julho em Nova York porque, apesar dela ser professora da rede pública, o marido dela era muito rico. Uhum. E aí, tipo, nossa, tudo era Estados Unidos, professora de inglês, Estados Unidos, Sim, imagina, né? A muito mala que ela top, tava né? fazendo. E aí, tipo, julho, agosto, setembro aconteceu isso aí e ela ficou muito chocada. A gente chegou na escola, ela tava chorando, assim, foi muito pesado. Tipo assim, foda-se guerra, entendeu? Eu não sabia nem o que era guerra. Mas quando eu vi a professora de inglês chorando muito, eu entendi, putz, eu acho que é alguma coisa muito pesada que aconteceu. Bom, então a gente deixa essa coisa de desenhos infantis para outro episódio, porque eu acho que os desenhos da nossa infância, principalmente Teletubbies, merecem um episódio exclusivamente só para falar sobre eles. Então, pessoal, esse foi o podcast de hoje. Eu acho que histórias de infância, que seria o título, vai ter que mudar para Criança se Fudendo, porque foi basicamente isso. Criança apanhando. Foi basicamente isso o episódio, Criança se Fudendo. Muda pra como eu apanhei quando era criança. Eu acho que foi um tema interessantíssimo para uma versão Foucault, sabe? Para crianças, versão Isso. Vigiar e Punir. Vigiar e punir. Versão Kids, galera. Com ilustrações do Giovanni. Leitura de e-mail é um e-mail bem curto, porém muito emocionante, de um de nossos principais ouvintes. E ele nos mandou uma mensagem para poder falar principalmente sobre sua vida no interior. Ele que viveu também a sua infância e toda a sua vida no interior de Minas Gerais, assim como o nosso convidado Buiz do episódio passado, ele quis compartilhar com poucas palavras
uma coisa que é muito edificante para todos nós. O e-mail dele não tem nem assunto e ele escreveu o seguinte pra gente. Ah, claro, o nosso ouvinte é o Igor Melo, querido Igor Melo. E aqui vão as palavras de nosso querido ouvinte Igor Melo. Boa noite, Giovanni. Estou escrevendo esse e-mail após ouvir o último podcast, episódio 5, Vida no Interior. Porém, esse e-mail não tem relação alguma com o podcast. Só estou usando ele como pretexto para dizer que comi o cu de quem está lendo e ouvindo. Atenciosamente, Gormelo. Ai, não. Aê! Essa foi a participação do Igor Melo! Parabéns! E esse foi o e-mail do Gormelo. Ainda bem que quem leu foi o Giovanni, né? Não sei. Mas quem tava ouvindo também, né? Então, ó, ninguém tá safe. Por mim tá de boa. É, Ai, gente, que absurdo, adorei. eu não sei, não fiz a Xuca hoje. Não tô preparada. Mas a gente já aprendeu como A fazer. chuca pneumática. Uma chuca diferente. Nossa. Pneumática. A meu gente Deus. aprendeu aqui, certo? Que horror, cara.